no ideal, juntos o ano inteiro, em harmonia sem igual. Pacto firmado? Então, como diz o cearense, ramo ao trabalho. Me incumbiram a falar sobre planejamento estratégico e clube eficaz. Eu sou esse velhinho sorridente que está aí. O meu nome é José Firmino de Oliveira, eu sou de Arapiraca, alagoano da Gema. Eu sou juiz de direito, sou casado com a mulher mais bonita do mundo, a melhor mãe, a melhor esposa e a melhor vó, que é a dona Dira. A Dira é a corda mais forte que o meu coração tem. Então o presidente Gary pede para que nós façamos o Rotary brilhar. E eu digo a vocês com toda a pureza da alma, era necessário que este lema viesse à luz para sacudir cada um de nós, para que nós retomemos o entusiasmo de sermos fervorosos rotarianos. Eu não sei se tem alguém que consegue fazer as coisas bem feitas, mas com má vontade. Pode até fazer. Bem feita eu duvido. Não é verdade? Então é necessário que estejamos motivados para fazermos as coisas e fazermos as coisas darem certo. Porque este, no fim, é o objetivo. Planejamento interclube eficaz. Aí eu coloquei, a essência do movimento rotário é a prestação de serviços à comunidade aonde o clube de Rotary está instalado. O que é que isso tem a ver com o planejamento estratégico? Nós só prestaremos bons serviços, nós só seremos eficazes se nós formos organizados, se nós tivermos um planejamento, se nós tivermos uma carta a ser seguida, se nós tivermos um comprometimento com aquilo que nós escrevemos. Observem bem, quando nós saímos da nossa casa de manhã para trabalhar, bom, eu imagino que todo mundo aqui trabalhe. Se tem um ou outro que não faz nada, mas é um ou outro, mas a massa trabalha. Quando nós saímos, o planejamento daquele dia nosso está todo na cabeça. Eu tomo café às 6, pego o meu carro, vou pela rua 15 de novembro, dobro a esquina da 30 de outubro, chego no meu trabalho, a primeira atividade minha do dia vai ser ligar para o gerente, pedir a ele para não botar aqueles cheques, pelo amor de Deus, senão volta tudo sem fundo. Bom, esse é o planejamento da nossa vida. Imaginem vocês em relação à nossa empresa, em relação ao nosso clube. É necessário que para que prestemos bons serviços, nós estejamos organizados. Muito bem, aí vem lá. O planejamento, segundo a doutrina, que há divergência entre os doutrinadores, está dividida, essa foi a que eu gostei mais, está dividida em 3 planos, ou em 3 estratégias. Uma estratégia de longo alcance, uma outra estratégia de médio alcance e a outra de curto alcance. Aí vem estratégia, tática e operação. A estratégia aplicada, a tática a ser usada e a materialização de tudo aquilo. Bom, aí vem planejamento
planejamento estratégico de longo alcance. O que é que o planejamento estratégico de longo alcance, ele visualiza, ele direciona um planejamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. O ideal seria que nós fizéssemos um planejamento para os nossos clubes de 3 a 5 anos. Um mínimo de 3, um máximo de 5. Certamente, ano a ano, este planejamento sendo revisado. Porque, por incrível que possa parecer para alguns, o mundo gira numa velocidade terrível e as coisas mudam de lugar. E é necessário que aquilo que nós escrevemos ontem, aquele planejamento que nós fizemos ontem, ele seja revisto hoje para ser aplicado amanhã. O planejamento de médio alcance. O de longo é aquele que nós estamos visualizando uma trajetória longa. Tomando aqui como longo 3, 5, 10 anos, etc. O de médio, aqueles que nós podemos fazer dentro da nossa gestão de presidente de clube, de secretário de clube, de governador de distrito, e deixando um pouquinho para que o sucessor nosso, evidentemente, assuma este compromisso administrativo feito. E isso, às vezes, é interessante, porque o próximo presidente somos nós mesmos, né? Não tem outro que queira assumir. Porque é engraçado, nos clubes, tem uma turma lá que acha que o único desocupado do clube é você. É por isso que você tem que ser presidente. Não, está aposentado. Já condena o sujeito aí. Não, você está aposentado como presidente. Aposentado não serve para nada. Já que você não está aposentado, tome conta do clube, né? E o pobre do velhinho aposentado vai e assume o negócio mesmo. E dá conta. Então, o médio alcance seria basicamente isso. É um movimento tático. E o operacional é exatamente o planejamento estratégico de curto alcance. É aquele que você faz para cumpri-lo dentro do seu ano de administração. Então, em síntese, essas são as estratégias utilizadas ou postas em prática para que nós organizemos o nosso clube. E o planejamento estratégico aí, o que é que ele vai incluir? Primeiro é interessante a forma de fazê-lo. É muito importante que para elaborar o seu planejamento estratégico, você chame para uma reunião não apenas a diretoria do seu clube, mas o maior número de todos os companheiros. E faça com que o maior número deles compareçam para discutir o planejamento estratégico. Discutindo quais os pontos importantes a serem colocados no papel como meta. Diagnosticando as questões que deverão ser analisadas para serem minimizadas pelo próprio Rotary, pelo próprio clube. Porque é engraçado, nós temos aí no governo federal, estadual, municipal, nós temos programas assistencialistas de toda forma. Desde a minha casa, a minha vida, a doação de dentaduras e óleos de vidro. Certamente que esses programas têm uma grande importância para quem está no poder, para assim conseguir o voto de quem está recebendo. E deles, às vezes, e as comunidades pequenas sabem disso muito melhor do que eu, muitos desses programas não chegam nas pessoas que estão necessitadas. Por
quê? Porque quem está fazendo a análise para direcioná-lo é aquele vereador, é aquele cabo eleitoral, e aí ele começa a classificar o necessitado pela sua própria família. Eu estou com uma família tão necessitada. A minha mãe, coitada, está lá, uma velha de 70 anos de idade, é preciso um emprego, porque a coitadinha não está fazendo nada. E com isso eu aumento a renda da minha família. Para que eu quero um monte de bestas espalhadas pelo Brasil inteiro, recolhendo imposto, que até um impostômetro nós temos para medir a velocidade deste bicho. E aí é onde entra o Rotary, que despretensiosamente vai lá, identifica realmente os necessitados e faz a distribuição e faz a diferença. E se não for para fazer a diferença no município, não é preciso ter Rotary. Se não for para fazer a diferença em relação à comunidade, não é preciso ter rotariano naquela comunidade. Deixa que os políticos tomam conta. Tem político aqui? Não. Se tiver, me desculpe, mas eu falo mal pra caramba deles mesmo, porque há exceção, mas a exceção é tão pouca que o que prevalece é a regra. As exceções estão na roda. Diz o governador que as exceções estão aqui, mas né, quando tem um político rotariano, esse é sério. As decisões sobre planejamento estratégico, por seu significado para a empresa, são de responsabilidade dos administradores. Então, se você tem um bom planejamento estratégico, a responsabilidade é dos administradores e dos rotarianos que elaboraram aquele planejamento estratégico. E a tática de chamar todo mundo é porque todo mundo presente, opinando, discutindo, certamente todos os que participaram do planejamento se verão como cúmplices daquele planejamento e, portanto, comprometidos com a sua materialização. Não adianta ter um planejamento estratégico que o presidente do clube fez. Porque nós sabemos como tem rotarianos em Tinhoso, não sabe? Vocês sabem o que é Tinhoso, não sabe? Eu sou mandioqueiro, sou do mato, eu sou cheio dessas expressões. Então tem rotarianos em Tinhoso. Se foi o presidente que fez, ele cumpra. Não é verdade? Então chama o cara, discute, vai lá, disputa no voto, nas discussões, leva a voto, aprovado. Todos estão comprometidos, porque todos estando comprometidos, certamente aquele planejamento estratégico será levado a efeito, que é exatamente o que interessa. Paul Harris disse: esse é um mundo que muda. O Rotary terá que acompanhar estas mudanças. A história do Rotary será escrita muitas vezes. Então, a cada planejamento que nós elaboramos, a cada planejamento que nós cumprimos, no todo, em parte ou numa pequena parte, é uma história que nós estamos escrevendo do Rotary. E para que o Rotary viva mais centenas de anos, é necessário que nós sejamos esses escritores. Porque quem é que escreve a história do Rotary? Somos nós. Somos nós. Todo mundo. Quem é que escreve a história do Rotary? Somos nós. Nós somos os escritores. E é preciso que estejamos preparados para isso. E é preciso que coloquemos no papel da história o melhor de cada um de nós. Porque é o melhor de cada clube. É o melhor de cada distrito. É o melhor de cada rotariano. O clube é respeitado na sua comunidade pela importância do serviço que ele presta. Se ele presta muito serviço e de boa qualidade, este clube é muito respeitado. É convidado para as solenidades públicas que ocorrem,
recebe honrarias de todo tamanho, é destacado. Então, procuremos tornar cada um desses nossos clubes num clube destacado, num clube importante. E sendo o clube destacado, e sendo o seu clube importante, com certeza você é também reconhecido naquela sociedade como uma pessoa importante. Não, o Firmino é rotariano. Ele é rotariano. Vê como o cara anda de nariz em pé na cidade, que parece o rei da França. Então, busquemos esta excelência para cada clube que nós temos. Tratemos os nossos clubes como se fossem verdade coisas nossas, patrimônio nosso. E não é um patrimônio material, é um patrimônio de valor espiritual, que lhe completa quando o serviço é prestado e as pessoas têm as suas vidas melhoradas através deste serviço. Isso torna o nosso coração cheio, torna a nossa alma feliz, leve, satisfeita, e torna o rotariano na pessoa mais importante naquela comunidade. Garanto a vocês que todo vereador vai querer estar com o presidente do clube de uma banda. É meu amigo, que é para ver se sobra algum votinho pro cara. E a gente lá, porque nós não podemos abdicar de buscar no poder público o dinheiro que o poder público tem e que é dirigido para o povo. Então vamos buscar lá com o prefeito, com a Câmara Municipal, recursos para nós aplicarmos na nossa sociedade, porque nós sabemos fazer isso. Nós fazemos isso com excelência. Nós destinamos cada centavo que recebemos para prestar serviços, nós destinamos às pessoas mais necessitadas. Então, no nosso planejamento estratégico, é necessário que nós também coloquemos neste planejamento a figura do recurso público, porque o recurso público é do povo, e sendo do povo é do Rotary, e sendo do Rotary, o Rotary saberá muito bem aplicá-lo. Clube Eficaz. Eu, nessa caminhada de clube, aprendi com o Carlinho. Cadê o Carlinho? Está por aí, não? Tá. Aprendi com o Carlinho. O Carlinho falava muito de Clube Eficaz, né? E aí o Carlinho apresentava assim 4 colunas, aquelas 4 colunas bem desenhadas e tal. Agora botaram mais uma coluna. Hoje nós temos 5 colunas, né? Do Clube Eficaz. E essas colunas, cada coluna dessa representa uma avenida. Aí está lá, primeira avenida de serviços internos. É necessário que você tenha um serviço interno organizado. Como você dirige a sua casa? Quer dizer, no meu caso não, porque quem dirige a minha casa é a dona Dira, né? E ela também dirige a mim. Mas você obedece a ela? Mas totalmente, porque eu sou um homem de juízo. Serviços à comunidade. É aí onde no nosso planejamento estratégico entrou as linhas traçadas em relação aos serviços à comunidade. O que vamos fazer, onde vamos atuar, qual é o nosso objetivo, quando começaremos, quando terminaremos essa prestação de serviço à comunidade que nós nos propusemos a fazer.
A Quarta Avenida, serviços internacionais. E como é que a gente participa dessa avenida? Apoiando a Fundação Rotária, apoiando a Fundação Rotária Brasileira, que o nosso querido governador Hugo Dória falará daqui a pouco para vocês. Arrecadando recursos para estas fundações, porque elas aplicarão esses recursos num sentido macro. E nós ficaremos lá, dando a cadeira de rodas, pegando as pessoas necessitadas e procurando saber delas o que elas precisam para melhorar um pouco as suas vidas. Enfim, prestando estes serviços nas comunidades locais. E, por fim, a Avenida de Serviços à Juventude. É preciso, e descobriram isso, graças a Deus, já há algum tempo, é preciso que nós estimulemos os jovens a participarem desta vida rotária, deste movimento, a se darem, a se doarem, e não apenas para que eles sirvam ao Rotary, mas para que eles sirvam a si próprio, porque nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas. E isso é entristecedor. E a gente fica se sentindo impotente diante de tamanha calamidade. Jovens de 13 anos de idade sendo chefe de tráfico de drogas. Crianças, meninas de 10 anos de idade grávida por conta da promiscuidade que pais, governo e sociedade têm em relação a tudo isso. E as frentes de serviço estão aí para que os jovens se engajem, para que eles se tornem úteis, para que eles sejam úteis a si, a sua família e à sociedade. E nós temos uma responsabilidade grande em relação a isso. E além dessa responsabilidade, nós temos como fazer isso. Nós podemos fazer. E, portanto, façamos. Vamos trazer os jovens. Vamos colocar dentro do nosso planejamento estratégico atividade que acolha, que chame, que atraia o jovem para o nosso movimento. E ele vindo e ele conhecendo, certamente ele gostará e certamente se transformará num grande cavaleiro voluntário a serviço da humanidade, servindo através do Rotary. Mas, meus companheiros, para que o clube seja eficaz, no meu entendimento, respeitando todos os embargos em contrário, não é necessariamente importante que apenas cumpramos as regras estabelecidas pelas 5 avenidas. Para que o clube seja um clube eficaz, é necessário que ele tenha rotarianos eficazes. É necessário que ele tenha rotarianos brilhantes. É necessário que ele tenha rotarianos comprometidos. É necessário que ele tenha rotariantes convictos da sua condição de voluntário servidor. Se não for isso, não há vela no mundo acesa que faça o Rotary brilhar. A luz que o presidente Guerre quer, aonde ela está? Dentro de Em nós. Aonde essa luz está? Em nós.
Nós somos as luzes. E é preciso que nós estejamos convictos disto, porque aí o nosso movimento brilhará. E não brilhará apenas durante este ano rotário. Ele brilhará permanentemente, incessantemente. Iluminará o mundo, que foi, que é e que será sempre o desejo do nosso grande mentor e fundador, Paul Pierce Harris. Então, um outro fator que sustenta solidamente o movimento rotário, principalmente no Brasil de hoje. Eu não quero falar do mundo, porque como eu sou da Arapiraca, e a cidade mais importante que eu conheço depois de Arapiraca é Maceió e Aracaju, né, e nunca sai dali, de país estrangeiro, só o estado de Pernambuco, que eu tenho ido de vez em quando, a Bahia uma vez ou outra. Eu não quero falar do mundo, eu quero falar do Brasil. As regras da nossa prova quádrupla é o sustentáculo moral da nossa instituição. É o respeito à ética. A ética sobre todas as suas angularidades. É preciso que nós sempre procuremos saber se é justo para todos. Isto que se está fazendo agora é justo para mim, mas é justo também para o meu companheiro? E no Brasil de hoje não é muito que a gente vê. Só entre os rotarianos. Só no movimento rotário. Criará boa vontade, é verdade, é a verdade. Ixi Maria, parece um palavrão, não é? É a verdade. Meu amigo, nós vivemos num mundo de mentiras. É preciso resgatar a verdade. Então, é a verdade? É justo para todos? Criará boa vontade e melhorias para a sociedade? Será benéfico para todos os interessados? Amigos, ou a gente respeita esta prova quádrupla, ou vamos fechar o clube e procurarmos ser outra coisa qualquer, menos rotariano. Então, por favor, meus presidentes, na hora que você assumir a sua gestão 2014, 2015, tem algum presidente atual aqui? Um bocado. Pronto. Pode fazer isso na frente deles. Dá um drible neles, dos que vão assumir. Copia a prova quádrupla e entrega a cada rotariano do seu clube. Peça a um cabra falador, desses cabra que fala bonito, desses que quando fala a gente fica todo arrepiado. Firmino. Ô diacho. E bota para falar sobre a ética no movimento rotário, sobre a prova quádrupla, conscientizando cada um da valoração que essa prova tem para todos nós e da importância que essa prova tem para o movimento. E procurem mais difundir esta prova nas reuniões das demais entidades e associações que tem no seu município. Vai na maçonaria, quem é maçom, nesse dia de correr bicho, vai lá e fala sobre, eu digo assim porque eu corro, vai lá e fala sobre
a prova quádrupla sobre a importância da ética na sociedade atual e nas sociedades de sempre. Vai na associação das merendeiras, dos cortadores de cana, dos plantadores de... Enfim, não dê espaço. Use todos os espaços que você puder ter e fazer uso deles para difundir a ética, a moral, o respeito e a dignidade ao ser humano, mostrando aí a importância que o Rotary tem para você, para sua família e para a sociedade. No Rotary nós fazemos isso. Dar de si antes de pensar em si. Este é o grande lema do Rotary. Em todos os tempos. E será sempre, eu acho, Magalhães. Dar de si antes de pensar. O que foi que Porreres quis dizer com isso? Deixa de ser egoísta. Deixa de ser egocêntrico. Deixa de pensar primeiro em você para poder fazer alguma coisa para os outros. Seja voluntarioso. Tenha um coração bom. Pense mais no outro do que em você. Porque, como repetiu o Sérgio aqui, melhor se serve quem exatamente presta serviço a alguém. Mais bem acessível. Então, isto é pensar nos outros antes de si. E eu disse, tive a ousadia de cunhar uma frase querendo imitar, se bem que uma imitação muito barata e muito fraca do Porreres. Aí eu escrevi: Rotary, o nosso trabalho é servir. Junte-se a nós. Aqui nós servimos, dando de nós antes de pensar em nós. Este é o nosso trabalho. Fazendo tudo isto, pondo tudo isto em prática, certamente aquele estouro brilhante que o governador Adailton fez aparecer, mesmo às escuras, fará o nosso Rotary brilhar. Brilhando, nós certamente seremos rotarianos felizes e conscientes do nosso dever cumprido. Esta conversa cumprida todinha foi para tentar passar para vocês esta singela mensagem. Muito obrigado. Agora nós vamos entrar no outro. Não é isso? Pense agora se isso não tivesse uma remuneração tão boa, que o governador está recebendo uns dólares lá do Gary, e ele já disse, vamos botar o outro, meu filho, aquele. Para eu hidratar aqui as cordas vocais, porque essas cordas aqui não são como a do coração, não. Se fosse a do coração, a dona Deira já estaria aqui acalentando-as. Bom, vamos ver se a gente fala em 10 minutos tudo que eu tenho para falar, porque ninguém é de ferro e o cafezinho está esperando. E dizem que esse café do Sebrae é fenomenal, né? E aí nós temos que agradecer realmente a sessão, não apenas do clube do Sebrae, do seu funcionário, está aqui o competente, como é que diz aí? Operador de computador ali, né? Mas também os coffee breaks e etc. Esse Sebrae, eu acho que ele, na verdade, é um pedaço do Rotary aqui em Sergipe. Muito obrigado, Sérgio. Bom, aqui
Aqui, meus companheiros, nós vamos tratar de um assunto que a grande maioria dos nossos clubes precisa resolver este problema. Qual é o clube aqui que tem CNPJ? Levanta a mão. Bom, certo? CNPJ. Qual é o clube que está inscrito na Qual é o clube que tem aqui da Câmara de Vereadores o título de Benemérito, entidade pública? Utilidade pública. Utilidade pública. Poucos. Qual é o clube aqui que tem que está inscrito como OCIP no Ministério da Justiça? Nenhum. Tá vendo que a gente tem um caminho para percorrer? E aí vamos ver aqui que caminho é esse a ser percorrido. Eu continuo pedindo o sacrifício de vocês, né, para fazer dizem os jovens, os jovens dizem assim, para ficar focado. Isso no meu tempo, foca era negócio de máquina de retratista. Para ficar focado no assunto, porque esse assunto é técnico, e quando o assunto é técnico é meio enjoadinho, né? Mas eu vou procurar fazer com vocês o que eu faço com os meus alunos na faculdade de Direito. E eles odeiam. Eu não vou mais mostrar esse velhinho a vocês não, viu? Passou. Bom, eu dividi aqui em 3 etapas essa questão da regularização jurídica do nosso clube e da sua regularização fiscal. Eu dividi em 3 etapas. A primeira etapa é fundar o clube. Não é verdade? Falo para aqueles clubes que serão fundados por quem? Por vocês, que são os padrinhos, serão os padrinhos. Eu tenho aqui um prazer enorme de estar vendo sentados aqui os companheiros de Chique Chique. Esse clube, eu tive o prazer de, em 2005, fundá-lo, lá na cidade de Chique Chique. É Chique 2 vezes. Fui eu e a Dona Dira, lá para o Chique Chique. E adorei, fui muito bem recebido. A Dona Dira melhor recebida do que eu também pudera. Ela é a rainha. E nós temos um carinho muito grande por Chique Chique. Então, 3 etapas. Fundar o clube. E fundar o clube como? Aí nós só devemos obediência na fundação do clube às normas impostas pelo Rotary Internacional. Que é aquela história do estatuto e etc. Depois ser aprovado pelo Rotary Internacional. O Rotary Internacional mandar aquela carta, né, de acolhimento da nossa proposta. A segunda etapa, aí vem a organização jurídica e fiscal do clube, fundado, e aí nós temos que obedecer à legislação brasileira. Desde a Constituição até o Código Civil, já novo, Código Civil de 2002, e mudou. Vocês vejam que eu pedi para distribuírem um trabalho aí para vocês. Esse trabalho foi escrito por mim quando era presidente do meu clube, em 1999. 1999. Em 99, o código em vigor dava a denominação de rotariano como sócio. O Código Civil não fazia a distinção, por exemplo, de sócio, o que seja sócio. Sócio de uma empresa ou sócio de um clube. O de 2002 mudou isso e nós vamos ver já já. E a terceira etapa é tornar o seu clube como um clube de utilidade pública. Então, primeiro, fundar o clube. Todos aqui já estão fundados. Tomara que não tenha nenhum afundando. Mas todos estão fundados. A segunda etapa é juridicizar o clube.
regularizar a sua situação jurídica e fiscal, e aí seguir a legislação brasileira. E a terceira etapa, tornar esse clube já juridicamente existente, perfeito, cumpridor das normas legais brasileiras, que não são poucas. Ok. Então vamos torná-lo de utilidade pública. Muito bem. A primeira etapa, aí vem lá, adotar os estatutos prescritos pelo Rotary, a quantidade mínima de associado, elementos dirigentes, pagar uma joia. Sem joia não vai não, viu? E não é qualquer joia não, tem que ser uma joia de Itabaiana, ouro legítimo. Realizar as suas sessões semanais, escolher o nome do clube e ser aprovado então pelo Rotary Internacional, né, Messias? Bom, aí vem a segunda etapa, que é exatamente a obediência ao Código Civil Brasileiro. E no Código Civil Brasileiro, no capítulo que ele fala, no título que ele fala das pessoas jurídicas, ele disponibiliza no capítulo 1 as disposições gerais, e no capítulo 2 ele trata exatamente do nosso caso, que é o caso da associação. Nós somos uma associação. Aí está lá o artigo 40. O artigo 40 diz o seguinte: as pessoas jurídicas são de direito público, interno e de direito privado. No nosso caso, do Rotary, nós somos uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado. Nós somos pessoa jurídica de direito privado. E no artigo 44 ele tem lá, tem um elenco de disposições, mas nós estamos no primeiro, que nos trata como associações. No 44, ele vai falar que é necessário que nós tenhamos a inscrição do nosso registro do ato constitutivo da nossa organização. Onde é que nós registramos o estatuto da nossa instituição? No cartório de títulos e documentos. Lá quem ganha esse dinheiro, lá que eu falo é na minha cidade, quem ganha esse dinheiro é a dona Cira Padal Tadeu, que é filho dela, que só vive na Europa. Pois bem, no artigo 40, ganha um dinheiro que faz gosto. No artigo 46, ele fala: o registro declarará. Aí ele vai dizer o que é que tem que ter no registro. Que o registro é exatamente a cópia dos estatutos. Tá? Aí vai, a denominação, a finalidade, etc. Que eu não vou cansá-los em lendo essas coisas todas. No 47, ele fala: obrigam as pessoas jurídicas, obrigam a pessoa jurídica os atos de administradores exercidos nos limites dos seus poderes e tal. Isso quer dizer o seguinte: todos vocês, presidente de clube, não é que possam ser presos não, né? Mas tem que gerenciar, administrar os clubes de vocês em obediência à legislação, tá? Obedecendo à lei, porque vocês são responsáveis por isso. Eu tenho um amigo lá em Arapiraca que ele, dentre as coisas boas que ele conseguiu na vida, ele de repente descobriu ser presidente do ASA. Muito bem. É um empresário bem sucedido. Foi presidente do ASA. Mas o ASA naquele tempo que escreveram aquela música. Hoje o ASA ele não é o cão não, mas atenta. Aí esse amigo meu, o ASA só dava prejuízo, claro, ele era quem pagava tudo e tal, lá vai.
E ele não administrou o clube obedecendo à legislação brasileira, principalmente a legislação fiscal. Desviar dinheiro, não bota o caba na cadeia não. Se botar, o Joaquim bota, os caba tira. Mas desviar dinheiro fiscal, meu amigo, a legislação fiscal é pesada. E o resultado é que não prenderam o nosso querido Jadielso Barbosa da Silva, não. Rotariano, inclusive. Mas esse coitado foi perturbado durante tanto tempo, pagou multa porque deixou de fazer as declarações de imposto de renda. Aí dizia ele que ele é meio, ele assim, capa como eu, da roça, meio branco, meio duro, mandioqueiro, velho, prato. Ele disse, se essa peste não teve lucro, como é que eu vou declarar imposto de renda? E o resultado é que ele, né, não foi preso porque houve defesa e se provou que não havia má fé. E se consertou, mas ele pagou caro, além de um magote vagabundo que ele sustentou durante o tempo todo, os caras dizendo que jogava bola e ele pensando que eles jogavam. Além disso tudo, ele ainda teve que pagar uma pesada multa. Então é necessário que vocês estejam atentos a isso. O nosso clube, tiveram uns presidentes lá que se esqueceram de fazer um. E essa bomba caiu na minha mão. Mas também eu já disse logo, se for preso, é fulano, fulano, fulano. Eu sou o último da fila. Mas tive que pagar, mas tive que pagar do bolso aquelas multas, e são pesadíssimas. Então, cuidado ao administrarem os seus clubes, porque vocês podem responder financeiramente, né, de forma, e até às vezes penalmente sobre essa questão administrativa. 51 diz que nos casos de dissolução, atenção para isso, viu? Aqui não vai ter nenhum clube que vai se acabar, não. Mas é interessante estar sabendo disso. Nos casos de dissolução... Acabaram um agora aqui. Foi? Pronto. Aí, acabando-se o clube, fechando o clube, encerrando a atividade do clube, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada, a autorização, né, ela subsistirá para os fins de liquidação até que se conclua esta... Quer dizer, acabando o clube tem que haver uma liquidação. Acabando, extinguindo, cessando a vida da pessoa jurídica, ela vai existir até encerrar toda a movimentação, inclusive em relação à destinação dos bens patrimoniais daquela entidade. Não é assim, acabou, o presidente, então o presidente hoje sou eu, só tem 100 mil conto na conta, eu vou só transferir para a minha e fica tudo certo. Não é assim. Tem que haver todo um processo de liquidação daquela sociedade. O 53 diz, constituem-se as associações pela união de pessoas e tal, ela diz o que são associações. O 54, ele elenca aqui o que é que tem que constar no estatuto social, sob pena daquele estatuto ser um estatuto nulo. Às vezes o cara diz, está no meu estatuto. Mas se tiver no estatuto e não estiver de acordo, em obediência com a regra legal, é norma inexistente, é norma nula. Tá? Então tem que obedecer ao artigo 54 do Código Civil. Os associados devem ter direitos iguais, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Né? Eu já vi isso. Diz assim, todo mundo vai ter que pagar, mas aqueles que têm mais de 60, aí eu agradeço, não paga nada, né, na mensalidade. Quer dizer, ele destaca, distingue, separa, torna aquele velhinho, assim como eu, e muitos outros, né, torna ele igual com aqueles pujantes, gordos, ricos, bem vestidos e bonitos, torna igual através da lei. Vocês são iguais porque a lei os igualou. Ok?
O 59, ele diz a quem compete a quem compete determinadas decisões. Que essas determinadas decisões somente a Assembleia Geral pode tomar. Que às vezes os presidentes pensam que manda tudo, né? Esses cabos às vezes acostumados a mandar em casa, não é como eu. Acostumado a mandar em casa, manda em tudo e tal, aí pensa que no clube é assim também. Então tem lá, destituir os administradores. O vice-presidente eu vou botá-lo para fora. Tem algum vice aqui? Então cuidado. O vice-presidente, vou botá-lo para fora que eu estou sentindo que esse cabra quer tomar meu posto, né? Não pode. Só quem pode fazer isso é a Assembleia Geral, isto é, o clube reunido é que pode fazer isso. Alterar o estatuto. Não, essa regra aqui do estatuto está certa, não. Está só me dando 1 ano de mandato, eu vou botar para 2. Não, isso só quem pode é a Assembleia Geral, né? Então, o artigo 59, ele exatamente indica isso. O 61 diz que dissolvida a sociedade, aí sim será estabelecido para onde vai, né, o patrimônio remanescente. E aquelas regrinhas até os 60, tá tudo exatamente dentro dos conformes legais. Aí passamos para a fase seguinte, ou para a etapa seguinte, que é a terceira etapa, que é tornar o seu clube de utilidade pública. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque recursos existem. É bem verdade que às vezes esses recursos, né, parece que tem cabra que bota ele no bolso, só solta com 20%, outro com 10%, outro com 5%, etc, tal coisa, né? Mas você trabalhando seriamente e pegando, porque ainda tem político de vergonha, é coisa rara, mas tem. Político de vergonha tem. Você chega para o cara e diz: meu amigo, eu não tenho como superfaturar, por 2 razões. Primeiro, porque é contra a ética rotária. E depois, eu posso ser preso qualquer hora dessa pela Polícia Federal. Tu não, porque eu já é acostumado a ir preso mesmo, mas eu... Já tem as balas prontas. Então, este é um grande desafio a ser enfrentado. E aí, vocês vão ter que organizar da pessoa jurídica e fiscal, e também a questão funcional do seu clube estando tudo em ordem, você procura logo tornar ele de utilidade pública municipal. Vai lá, fala com o vereador. Agora, para isso, não adianta você pegar um clube de Rotary que nunca fez nada pela comunidade e pedir a um vereador para ele apresentar um projeto de lei transformando aquele seu clube numa entidade de utilidade pública. Isso é ridículo. É como eu vejo às vezes tipo de cidadão honorário que o camarada dá a determinadas figurinhas, né? Que a figura, o máximo que fez foi ver no mapa onde fica a cidade de Craíbas. É essa aqui, que eu vou dar um tipo de cidadão honorário ao senhor, né? Então eu acho que o clube tem que ele próprio respeitar esta ética de valoração do título recebido. E como? Se eu não tenho serviço prestado, eu vou procurar prestar o serviço. Depois do serviço prestado à comunidade, aí eu vou pleitear com justiça um título de clube ou entidade de utilidade pública municipal. Com isto na mão, com o serviço prestado, procura se inscrever na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ficar exatamente lá inscrito como um clube que pode receber verba municipal para elaborar ou desenvolver algum projeto, ou participar emparceiradamente de projetos de cunho municipal. Ok? Neste mesmo sentido, faz em relação ao Estado. Em Alagoas, nós temos uma lei que tornou o Rotary
como entidade de utilidade pública estadual. Isso. Então não precisa o meu Rotary ir lá dizer, não, o Rotary Clube de Arapiraca é de utilidade pública estadual. Não, basta eu pegar essa lei, porque como a lei fala no Rotary, então todos os clubes estão incluídos. Do estado todo. Do estado todo. Todos os clubes de Alagoas, desde que estejam regularizados juridicamente, eles são de utilidade pública estadual. Mas isso não basta. É preciso inscrevê-lo na Secretaria Estadual de Serviço Social. Não sei, mas... Ok? Para possibilitar, credenciar o seu clube para receber recursos do erário estadual. Ok? Muito bom. Alguma dúvida, não? Não. Perguntem, viu? Agora ou calem-se para sempre. Pois não. Nós temos uma sede própria. E o prefeito, ou alguém da prefeitura, naquela ânsia também de arrecadar, manda para o Rotary Qual é o município? IPTU. E eu gostaria de saber. Qual é o município? Nós temos a utilidade pública de Campo Formoso. Campo Formoso. Se nós devemos provar na Secretaria de Arrecadação se o Rotary é isento de IPTU. É de utilidade pública. Tranquilo. O caminho é esse. Eu estou perguntando para mim porque serve a resposta Para todos. É de utilidade. Existem prefeitos que é de uma voracidade por dinheiro. Sei não. E o nosso é Rotary. Aí é serviço brabo. Eu ia falar mal, mas já não vou mais. Pode ter algum aqui, né? Pode ter algum aqui. Tem mais aqui pra lá. Deixa eu só responder a pergunta. Agora, o caminho aí é formalizar isso, tá, companheiro? Como é um minutinho. Ele pede prova por lei que eu isento. Não, aí você vai e formaliza isso. Lá no seu clube deve ter algum advogado. Deve ter. Sou eu mesmo. Pronto. Então sabe fazer melhor do que ninguém. Junta a documentação, pega jurisprudências, é só ir buscar que você encontra. E aí você formalmente, fundamentadamente e formalmente vai lá protocola pedindo ao prefeito para declarar. Pedindo ao prefeito para declarar, olha, eu quero que o senhor no despacho declare que o Rotary é isento. Ele apenas vai declarar, porque a isenção já existe. Né? Pois não, companheiro. Doutor Firmino. Tira o doutor de uma banda. Tira o doutor de uma banda e ramo. Ramo. Eu sou do Rotary, não sei se todos já perceberam, né? A minha pergunta é a seguinte: é possível também um clube de âmbito municipal se tornar também reconhecido como de utilidade pública na esfera federal? Não, ela falou municipal e estadual. Vou chegar lá. Viu? Tá, obrigado. Então. Chegaremos já. Porque o senhor falou estadual e Mas municipal. eu não terminei ainda, acabou correndo. Vamos lá. Estou esperando. Espera por mim. Eu estou só esperando aqui, viu? Chego já. Obrigado. Então, veja lá. Tornar o seu clube uma entidade de utilidade pública municipal, projeto de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores. Registrar o clube como entidade de utilidade pública na Secretaria Municipal de Assistência Social. Registrar o clube como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É esse aí. Certo? Observação. Este registro é feito junto ao Ministério da Justiça. Lei 9790. O governo federal reconhece a entidade como OCIP e emite um certificado credenciando o clube para receber verbas federais. Então, são essas 3 etapas que nós temos, ou são essas 3 providências que nós deveremos tomar.
Municipal, estadual, federal. É diferente. Federal é só ir na lei 90 e... Eu tô um velho que não me lembro mais de nada. 97, 99 de 99. Tá lá, a regra é aquela. Tá? Pois não, Cláudia? Faz uma diferença entre ONG e OCIP pra gente entender. Não, isso é apenas, porque a ONG Sim. é uma OCIP. Sim. Essa é a nomenclatura que o governo federal deu. E em sendo o governo federal valoroso e tendo a regra, impondo a regra que ele quer e o nome que ele quer, a gente aceita. Mas ONG e OCIP é a mesma coisa. Para ser uma ONG tem que ser registrada no Ministério da Justiça. Como OCIP, né? Aí ele vai lá, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ela é uma ONG, passa a ser OCIP quando é registrada. Certo. E quando ela é ONG, só pelo nome? Não, ela é ONG, o Rotary é Rotary. Se o Rotary for registrado, lá para o governo federal, aquele Rotary é uma OCIP, ok? É uma organização da sociedade civil de interesse público. 9790 /90 99. Pois não, companheiro? Meu clube é novo, devo obedecer que tempo para começar esses registros? Eu já deveria até. Viu? Já deveria. Porque é o seguinte, a primeira providência que você tem que tomar, depois do clube ser aprovado pelo Rotary Internacional, isso significa dizer que o estatuto já foi aprovado. É registrar o estatuto. De registrado o estatuto, tirar o CNPJ. E por aí vai. Firmino, sou presidente do Rotary Clube Tobias Barreto, 2013, 2014 e reeleito 2014, 2015. Nome. A pergunta é a seguinte, J. Alves, né? A pergunta é a seguinte, teve uma parte aí que o senhor colocou que o estatuto pode inclusive discriminar o prazo ou o período de permanência do presidente, se ele pode ser eleito, reeleito, reeleito e reeleito. Isso é possível em Rotary ou nós temos que obedecer o regimento interno de Rotary, o estatuto interno de Rotary? Não, isso eu dei um exemplo. Certo, mas a regra é as exigências, as normas rotárias. Certo, muito obrigado. Então, o Rotary só admite ainda, acredito que mudará, só admite mandato de 1 ano. Então, no nosso estatuto, a gente tem que botar 1 ano. Eu falei como exemplo. Certo. Vamos dizer, a gente quer mudar, por exemplo, o período, o tamanho da gestão, né? O mandato do presidente, o tamanho desse mandato. Aí isso a gente não pode fazer. Não pode fazer por 2 razões. No caso do Rotary, certo. Por 2 razões. A primeira razão, porque a lei não permite. E a segunda razão, porque o Rotary também não permite. Então o estatuto de Rotary ele tem que ser cumprido e não modificado. Não, só quem muda o estatuto do Rotary... É a legislação. É o Conselho de Legislação que se reúne de 3 em 3 anos. Muito bem. Pois não, quem foi querer? Eu estou entregue a vocês, viu? Por mim já estava no cafezinho. Reeleição então, reeleição. Bom, esse aqui é um projeto de lei que transformou o nosso clube de Arapiraca, por lei municipal, transformou o Rotary Clube de Arapiraca numa entidade de utilidade pública. Esse é um projeto de lei do vereador José Lopes da Silva, irmão do nosso Lula. Cadê o Lula? Está por aí? O Lula é rotariano, né? E o Zé Lopes fez tomou essa iniciativa e esse projeto de lei foi transformado em lei e nós somos de utilidade pública arapiraquense, lá do município de Arapiraca. E numa forma de adulação, nós concedemos ao vereador Zé Lopes um título de sócio honorário vitalício. Meus companheiros, o assunto foi técnico, portanto meio que indigesto, e eu não tinha como modificar. Espero que vocês não tenham se abusado com esta conversa técnica maçante. Agora deixa eu fazer
internacional. Somos do Rotary, eu gostei pra caramba de conversar.